Agora sim, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. E primeiro domingo de maio, estamos iniciando, então, o nosso mês da família. E o tema que eu separei para refletirmos essa noite está baseado no Salmo 137. E o tema é a família que Deus edifica. Mas antes até mesmo de lermos o texto, eu quero fazer um esclarecimento aqui para que esse tema não gere nenhuma confusão, né? A família que Deus edifica não é um tipo específico de família que se enquadra ou quer dizer que Deus edifica uma família e a outra não. O sentido desse texto é compreendermos qual a nossa responsabilidade e como Deus pode nos edificar como família e como povo seu. Então aqui não é que Deus faz acepção, e sim qual é a nossa responsabilidade para sermos uma família que o Senhor edifica. Amém? Então, Salmo 127, vamos ler ele completo, são poucos versículos. Eu separei, acho que deve estar na projeção, a versão NAA, em que a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz é um homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar? Amado Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida. Ó Senhor, nós cremos que ela fala aos nossos corações, Senhor. E esse é o nosso desejo, e por isso estamos aqui reunidos, porque queremos ouvir a Tua voz. E essa é a bênção que lhe pedimos para essa noite. No nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, esse salmo, esse belo salmo, é um dos salmos de Salomão, até rimou, né? Salmo de Salomão, foi até difícil de falar. E Salomão, para quem não conhece, foi o terceiro rei de Israel. Ele reinou em aproximadamente 971 a 931 a.C. Era filho de Davi, né, também bem conhecido, e Betseba, e foi reconhecido como um homem sábio e rico. Na verdade, o homem mais sábio e mais rico do seu tempo. O reino de Salomão foi um reino consolidado. Foi o reino que construiu o primeiro templo de Jerusalém e expandiu o comércio. Embora o seu reino tenha terminado em decadência, em função da aliança que ele fez com povos estrangeiros e do seu envolvimento com a idolatria. Mas há muita coisa que podemos aprender com esse sábio homem. Salomão foi aquele homem que pediu a Deus sabedoria ao invés de riqueza. E por conta disso, Deus o honrou, tornando ele um homem famoso pela sua capacidade de julgar e de tratar questões complexas. E mais complexas ainda, considerando a sua época. Salomão foi aquele homem que em 1 Reis, capítulo 3, fez o julgamento de duas mulheres que disputavam a maternidade de um filho vivo. Uma questão bem difícil para ser julgada, e usando a sabedoria que Deus lhe deu, ele decide, imagino que ele estava blefando, né? Dar como sugestão cortar o filho do meio para entregar uma parte para uma suposta mãe e a outra parte para outra mãe.
E isso causou revolta na mãe verdadeira da criança. E dessa maneira ele conseguiu entender quem de fato era a mãe daquele bebê, quem queria bem para aquele bebê. Então Salomão foi um homem que teve essa capacidade. E ele escreve esse salmo falando sobre a família. E enfatizando aqui a importância da união familiar. Da importância de nós percebermos que essa união é importante individualmente para nós, para a sociedade e para as nossas famílias como um todo. Mas essa união familiar, ele também ressalta que estava condicionada à total dependência de Deus. E é algo que também é bem destacado aqui no texto. E aqui o texto também deixa claro para nós essa misteriosa interação entre a soberania divina e a responsabilidade nossa, a responsabilidade humana. Isso entra em pauta aqui sim, porque embora o Senhor nos dá evidências aqui de que é Ele quem edifica, é Ele quem cuida de nós, é Ele que nos guarda em todas as situações, é inegável o nosso papel, o papel do ser humano de assumir a sua responsabilidade na construção da sua casa, na preservação da cidade, na criação dos seus filhos, que são os temas que nós encontramos aqui abordados nesse salmo. Mas a ênfase, de fato, a ênfase principal é a atuação do Senhor em todas essas tarefas. Então, o primeiro ponto aqui que temos que entender é assim: nós temos as nossas responsabilidades com a nossa família? Temos. Mas existe também uma atuação do Senhor e uma atuação importante sobre todas essas tarefas, o que demonstra que precisamos confiar no Senhor também para cuidar das nossas famílias. Então, considerando isto, eu separei alguns pontos para refletirmos, e o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com os irmãos é no versículo 1, a primeira parte. O versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, então todo o nosso esforço será em vão. Claro que aqui eu estou parafraseando, né? Como nós já lemos, não é isso literalmente que diz o versículo, mas é de fato o que ele quer dizer. Então, coloquei aqui o ponto que é a casa e o seu significado. Porque nas Escrituras Sagradas, muitas vezes nós encontramos algumas referências sobre casa, e nem sempre essas referências sobre casa significam exatamente a mesma coisa. E muitas vezes a casa pode ser a moradia, o nosso local. A casa, além de ser o nosso endereço, ela pode se referir a Deus. Às vezes nós escutamos nas Escrituras Sagradas se referindo sobre a casa do Senhor. Que hoje, como já foi falado aqui essa noite, nós sabemos que o Senhor habita em nós. Hoje não há necessidade de ter um outro tabernáculo onde o Senhor habite, porque pelo Espírito Santo Ele habita em cada um de nós. Mas nós encontramos também a casa como família. Em alguns textos, essa divisão ela é bem clara, viu, irmãos? Quando nós cantamos aqui, eu e minha casa serviremos a Deus, texto que encontra-se em Josué capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos a Deus. Aqui, obviamente, ele não está falando da construção de um lar, e sim está falando da família. Então, esse texto é bem claro. Também encontramos outro texto no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, em que o Senhor Jesus diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, é semelhante àquele homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, de acordo com o texto, nós temos mais ou menos a ideia de que tipo de casa ele está falando. Mas esse texto que nós lemos,
A aplicação dele ele acaba sendo mais ampla, porque eu acredito que ele fala das duas situações. No início do texto, ele fala que se o Senhor não edificar a casa, e aí fala sobre a sentinela, o guarda, o segurança, referindo-se, obviamente, a um local físico, né, que nos guarda, que nos dá segurança. Mas também o texto nos fala dos filhos. E filhos nos remete à família. Então, nós temos embasamento aqui para poder explorar estas duas realidades. E a primeira realidade que eu queria conversar com os irmãos é a nossa família. Porque podemos considerar que, no final das contas, quando pensamos em casa, é o mais importante, esse é o objetivo do mês de maio. A família que Deus edifica é aquela cujos seus membros entendem a responsabilidade que eles têm diante de Deus. Mas os seus membros, né? Mas quem são os responsáveis, então, pela família? Embora reconheçamos que a responsabilidade principal do lar é do marido e da esposa, nós compreendemos que todos os membros da família têm responsabilidade, sim, no lar. Então, você que é filho, né, não pense que não, é só meu pai. Não, não é só seu pai não, viu, Isaac? Nem só a sua mãe. Você como membro da família e cada um de nós como membros da família, temos as nossas responsabilidades. E é importante compreendermos isso e sabermos que precisamos ter sabedoria, e a sabedoria que recebemos do Senhor, para entender a responsabilidade que nós temos no nosso lar. Precisamos conhecer de Deus, saber quem que é o nosso Deus, qual que é o projeto que Ele tem para a família. E compreendendo essas coisas, fica muito mais fácil. Por isso que em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o escritor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, meus irmãos, se nós queremos ser famílias que Deus edifica, nós precisamos conhecer a esse Deus. Entender o que Ele pensa da família e entender qual que é a responsabilidade de cada um de nós nos nossos lares. Claro que algumas responsabilidades, elas são compartilhadas, mas outras nem tanto. Nem sempre a família não está o dia inteiro reunida, né? Isso é mais comum no domingo, mas é comum que no decorrer da semana, cada um tem a sua responsabilidade, as suas atividades. Os filhos, talvez no colégio, com as suas responsabilidades. De repente, no dia que precisa lavar uma louça, né, Lucas? Precisa ajudar, lava uma louça, faz alguma coisa aqui em casa. Então, tudo isso é entendermos a nossa participação e a nossa responsabilidade diante de Deus e diante de uma sociedade que não encontra mais valores nessas coisas. Não encontram. Há famílias que dormem no mesmo lar, mas quando amanhece o dia, é cada um por si, Deus por todos, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, não há regras, não há um momento de devocional, de louvar ao Senhor. Eu vou citar o Lucas só mais uma vez, porque senão ele vai levantar e vai embora, se eu citar 3. Mas não precisava ser assim, mas o responsável pela devocional é o Lucas lá em casa. Ele que faz a escala, ele que diz quem vai fazer a devocional, é a mãe, sou eu, é o pai. Então, assim, precisava necessariamente ser ele? Não, mas por algum motivo, né, uma hora caiu no seu colo, né, e ficou com essa função. Mas são coisas que parecem coisas simples, mas fazem parte da responsabilidade dos nossos lares. Quem já foi lá em casa também, poucos irmãos foram lá em casa. Mas tudo bem, eu vou mandar uma foto depois no grupo da igreja. Na geladeira tem uma escala. Aí na escala tem assim, para lavar a louça, para secar a louça, para arrumar
para arrumar a sala. Quem já viu? O Isaac já viu, né? Então, confere, Isaac, é isso mesmo? É. De vez em quando tem uns furinhos na escala, a gente reconhece, né? O Lucas está um pouco mais de folga ainda, mas isto é muito bom. É um compartilhamento de atividades, de coisas que nós fazemos, não apenas por obrigação, mas sim de entendermos que estamos juntos, que um ajuda o outro. E entender que essas coisas estão dentro do propósito daquilo que Deus espera de nós. Uma família que está junto em harmonia. Não estou dizendo aqui que a minha família é uma família perfeita. De vez em quando vou um prato, algumas coisas. Mas algumas coisas precisam ser alinhadas. Isso é interessante e é importante cada um de nós entender. Então, meus irmãos, a família que Deus edifica é uma família que busca fazer a vontade de Deus, em que todos os seus membros são úteis, funcionais, glorificam a Deus por meio das suas atividades. Agora, casa aqui também, como vimos no texto, também pode ser habitação, claro. Quando fala aqui sobre o guarda, sobre a segurança, sobre a habitação, é algo que também é nossa responsabilidade e nossa preocupação. Quando vamos procurar um imóvel para morar alguma coisa, né, irmã Luciana? Irmã Luciana está lá, que alguém precisar também, ela ajuda a procurar um imóvel, um apartamento. Nós queremos o quê? Nós queremos um local que seja tranquilo, confortável, né? A gente se preocupa com a segurança. Poxa, será que o bairro... A irmã já deve ter ouvido muito essa pergunta. Olha, eu vi aqui um empreendimento. Será que o bairro é perigoso? Né? Não sei o quê. Então, isso é normal. Porque é a nossa habitação, o lugar que nós estaremos reunidos. É interessante termos cuidado também com essas coisas. Isso faz parte da nossa responsabilidade e do nosso senso de bem-estar, de cuidarmos da nossa família. Então, nós vemos aqui situações que, claro, Deus nos guarda, mas também existe uma responsabilidade nossa. Então, meus irmãos, nós trabalhamos e sempre trabalhamos procurando o bem do nosso lar e da nossa família. E quando nós olhamos as nossas atitudes, aquilo para onde estamos caminhando, e enxergamos essas coisas, nós conseguimos compreender que estamos no caminho certo e que, de fato, somos a família que o Senhor abençoa. E herança do Senhor? E o que não falar dos nossos filhos, né? Os nossos filhos, as nossas filhas são uma herança e presentes de Deus. Aqui o contexto que o salmista está falando, o contexto deles era um contexto muito relacionado com a agricultura. Então ele fala muito sobre a vantagem que o povo de Israel entendia e enxergava de ter muitos filhos. Hoje, se nós falarmos, não, tenha bastante filhos, tenha 10 filhos, ninguém quer, não. Hoje fica mais difícil, né? Mas pelo contexto em que eles viviam e pela colaboração que era proposta na família, eles entendiam que uma família numerosa, com filhos e filhos, é uma família com muitos trabalhadores e cooperadores, significando a prosperidade daquela família. Hoje não, quem tem muito filho tem muito trabalho, né? Não necessariamente vai prosperar. Mas isso não quer dizer que ter filho seja ruim. É a nossa realidade que é diferente. Então, os homens, eles desejavam ter muitos filhos. E o fato de ter muitos filhos era considerado também bênção do Senhor. E aí, por conta disso, alguns se equivocavam. E usava como pretexto para ter muitos filhos a poligamia, que é ter várias relações, várias esposas, mas nós sabemos que não é essa a vontade de Deus para a família. Que o Senhor, esse não é o exemplo de família que
o Senhor determina nas Escrituras Sagradas. E um outro ponto importante que eles consideravam também para ter muitos filhos é que, se tivessem uma quantidade de filhos generosos, também prolongava as suas gerações. E a parte que fala do filho diz que ele ainda não seria envergonhado junto aos tribunais e que os filhos seriam como flechas na mão de um guerreiro. Mais uma referência sobre o poder da família que tinha os filhos numerosos. Eram mais soldados para a guerra. Para nós soa até um pouco estranho. Quem aqui vai querer ter muitos filhos para mandar para a guerra? Ninguém, né? Acho que... Mas, mesmo assim, nós podemos considerar que ter filhos é bênção do Senhor. Mesmo quando eles sendo bebês, tendo que acordar muitas vezes de madrugada, né? Às vezes com cólica, né? Sem dormir, não queria mamar, só queria chorar. Às vezes acontece isso. Então, quem tem filhos pequenos, tem essa realidade. Você vai começar a dormir menos. Um casalzinho novo, que ainda não tem filhos ou pensa em ter filhos, então se prepare para essa realidade. É muito bom ter filhos, mas quando eles são pequenos, exigem alguns cuidados que... Né, Felipe? Aí uma semana está doente e a outra também. Só muda a doença. E assim, essa é a nossa vida, é a nossa realidade. Mas aí, nós vivemos momentos também muito agradáveis, que conseguimos contemplar a mão de Deus. E como é bom nos alegrar quando temos os nossos filhos. Mas isso passa, né? Os filhos crescem e as preocupações são outras. Ficam adolescentes, depois adultos. Mas desde o momento em que nasce o primeiro filho, até o final da vida, o sono do pai e da mãe nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Sempre haverá aquela preocupação, às vezes exagerada, né? Precisamos concordar com isso. Né? Às vezes, de fato, existe um exagero, mas mudam totalmente a nossa vida. E são bênção do Senhor. E precisamos reconhecer que os filhos, eles não precisam ser bênção só para mim. Porque aqueles que cuidam dos filhos, não, mas o meu filho é só meu, é só para mim. Que se pudesse andavam agarrados com os filhos para cima e para baixo, sabe? O filho vai para a escola, está lá na cacunda do filho. O filho volta, não sei o quê. Às vezes o filho já é grande, quer colocar o filho no colo, colocar para dormir no meio da cama. Mas nós criamos filhos e fazemos, claro, com o maior carinho, porque reconhecemos que é bênção do Senhor. Mas essa bênção não é só para nós. Nós criamos filhos, buscando a vontade de Deus, para que os nossos filhos sejam, sim, também bênção para a sociedade, para o mundo que nós vivemos. Seja sal da terra e luz para aqueles que precisam conhecer a verdade. Então, muitas vezes temos as nossas preocupações com os nossos filhos, vemos eles crescendo e tomando seu rumo, mas muitas vezes não há nada que podemos fazer, porque eles já são adultos e vão tomar as suas próprias decisões, e algumas certas, outras erradas, mas nós confiamos em Deus, sabemos que o Senhor continua cuidando, e o que cabe a nós é estendermos a mão quando eles necessitam. Então, meus irmãos, os filhos são bênção, só que eles não podem ser bênção só para nós. Nós temos que liberar os nossos filhos, porque os nossos filhos não são soldados que vão para uma guerra física, mas são soldados do reino do Senhor, e que precisamos prepará-los para anunciar a vontade e o reino do nosso Deus. Aqui a proteção, pensando aqui na proteção da cidade, e a nossa sentinela. Aqui o texto fala de sentinela, fala de guardas, porque também estava dentro de um contexto em que o povo estava voltando de um cativeiro babilônico. E então Neemias, escrevendo um pouco sobre esta realidade, ele fala sobre a dificuldade que tinha de reconstruir
a cidade e a necessidade de ter sentinelas. Porque aqueles que estavam responsáveis por reconstruir a cidade, o local onde eles iriam ser estabelecidos novamente, eles precisavam trabalhar com a pá numa mão e a espada no outro. E a sentinela dá esse sentido de um guarda, de alguém que vigia, de dia e de noite. E quando eu falei no outro tópico, sobre a nossa responsabilidade de procurar um local para morar, de se preocupar com a nossa segurança, onde andamos, e o irmão Alexandre comentou, hoje pela manhã, que existe um horário da noite que não é bom estar fora de casa, e nós sabemos por quê, obviamente, por questões de segurança. Nós encontramos aqui também a mão do Senhor nessas coisas. Porque a sentinela principal, ou o principal guarda que nós temos, é o nosso próprio Senhor. É Ele que está no controle de todas as coisas. E podemos tomar cuidado como fazemos, de fato, mas existem muitas coisas que vão além das nossas possibilidades e do nosso conhecimento. Então, meus irmãos, o nosso desejo é de manter a nossa família segura, mas imprevistos podem acontecer. Acontecem incêndios, terremotos, pragas, pandemias e muitas outras coisas que podem colocar em risco a nossa segurança e a segurança da nossa família. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor, para que Ele seja o nosso guarda, para que Ele esteja conosco, confiar na segurança que o Senhor disponibiliza a nós. Porque nesse tipo de situação, nesse tipo de imprevisto que nós somos totalmente incapazes, há apenas uma única esperança, e essa esperança é o nosso Senhor. Muitos procuram por segurança onde não podem achar. Nós temos a garantia da segurança suprema, da garantia de um Deus que não dorme, mas trabalha por nós quando estamos dormindo. E esse nosso Deus, Ele nos apresenta proteção completa. Não apenas fisicamente falando, mas algo mais abrangente. Essa proteção é a proteção familiar, é uma proteção do nosso lar, é uma proteção da nossa cidade, dos arredores, aonde nós estamos. Não tenha dúvida, meu irmão, que o braço do Senhor nos alcança. E cuida de nós, e cuida da nossa família. Então, meus irmãos, nós entendemos a parte que é nossa responsabilidade, mas existe algo que vai além da nossa responsabilidade, que é confiar no Senhor, que edifica o nosso lar. E do significado ao trabalho, e dá significado ao trabalho. O texto também fala sobre a inutilidade do trabalho. Quando esse trabalho ele é considerado inútil, nós encontramos isto lá no texto principal. No versículo 2, ele diz assim, será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Então, meus irmãos, o nosso esforço e o nosso trabalho sem o Senhor, ele acaba sendo inútil. Porque ele não traz o efeito necessário. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Essa casa não prospera. Se o Senhor não tiver no negócio, será como em Gênesis, na Torre de Babel.
O projeto era maravilhoso, né? A ideia, de repente, era boa, mas não prosperou. Não foi concluído, porque o Senhor não estava no negócio. E quantas coisas nas nossas vidas nós começamos e não terminamos? Muitas vezes por negligência nossa, mas muitas vezes por permissão do Senhor. O Senhor não permitiu. Não é essa a vontade de Deus para nós. E às vezes nós continuamos lutando, porque não reconhecemos que não é aquilo que o Senhor quer edificar nas nossas vidas. Você já viu alguém que começou alguma coisa e não termina? Às vezes o que falta é a direção de Deus. Às vezes há resiliência, dedicação. E às vezes nós conseguimos construir, por conta disso, conseguimos. Mas falta alguma coisa não deu certo. Aquilo era para ser bom, era para que eu consiga desfrutar, mas eu não consegui desfrutar, porque não foi o Senhor que edificou, porque não foi a vontade de Deus. E nós não encontramos paz naquilo que realizamos, e não encontramos felicidade, e acabamos cansados, mas não realizados. Faltou alguma coisa. Faltou a aprovação do Senhor. E aos seus ele dá no descanso. Enquanto descansamos, será inútil todo o nosso trabalho se nós não apresentarmos o nosso projeto diante de Deus. Se não tiver o aval, a aprovação, o carimbo dele, está liberado, está aprovado. O seu esforço pode ser grande, mas o resultado não será o melhor. Só o Senhor pode trazer essa paz para a vida familiar. A paz de estarmos satisfeitos com aquilo que realizamos. E eu não estou dizendo necessariamente de grandes feitos e de grandes coisas, mas entender que o Senhor edifica a nossa casa nas coisas simples, no dia a dia, em compreendermos que talvez o meu lar ele não é o perfeito, o melhor, mas eu não tenho dúvida que ele tem a bênção do Senhor. Os membros da minha casa, eles são difíceis, como de todos, né? Mas mesmo assim eu reconheço a bênção do Senhor sobre a minha família. Então cabe a nós esse desafio. E concluímos essa mensagem dizendo que se você tem tentado edificar a sua casa sozinho, ou vigiar sua cidade com suas próprias forças, o convite hoje era para que você entregue os tijolos da sua família e as chaves do seu futuro nas mãos daquele que não dorme. Assim, enquanto você descansa, ele continua a obra que só ele pode completar. Só o Senhor pode completar. Pois todo esforço humano fora da vontade de Deus é inútil. E precisamos reconhecer que necessitamos desse Deus. Para encerrar, irmãos, eu quero ler mais um trecho de um texto aqui escrito por Salomão, Eclesiastes, capítulo 2, vou ler a partir do versículo 22. Os irmãos, só acompanhem a leitura, por favor. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor
do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E eu vi que isso também vem da mão de Deus. Irmãos, o prazer de desfrutar do seu trabalho, da família e do seu esforço, ele vem da mão de Deus. Versículo 25. E quem aproveitou melhor as comidas e o prazer do que eu? Ao homem que agrada a Deus, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Quando um homem faz o seu trabalho, cumpre a sua responsabilidade, mas longe da sabedoria e da vontade de Deus, ele não tem prazer na sua realização. É inútil, é correr atrás do vento. Já tentou correr atrás do vento? Qual é o resultado disso? É o mesmo resultado do nosso trabalho sem a bênção do Senhor. Então, o nosso desejo, irmãos, nessa noite, é que a família que Deus edifica seja o meu e o seu lar. Que sejam lares cheios de alegria, cheio de paz, cheio de amor que só o Senhor pode conceder. Não porque os nossos lares são perfeitos, mas porque nós procuramos fazer a vontade de Deus. Que os nossos lares sejam cheios do Senhor, das suas providências, da sua alegria, da sua felicidade. Que isso gere em nossos corações satisfação. Que possamos reconhecer que os nossos lares são lares edificados pelo Senhor e que Ele nos abençoe.